Deixe-me dar-lhe 7 chaves. Amém. Para evitar rugas prematuras da pele. 7 chaves para evitar rugas. Como Jesus. Número 1. Não siga a falta de espiritualidade dos seus pais. Não siga a falta de espiritualidade dos velhos. Não siga a falta de espiritualidade e a descrença dos velhos. Sim, porque a mãe de Jesus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui? Ele disse: você sabia que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Então, obviamente, ela não conhece os negócios do meu pai. Ela não sabe que Jesus tem que cuidar dos assuntos do seu pai. Ela não sabe de tantas coisas. Uma das coisas é que muitos idosos, de fato, estão bastante cansados, de fato, estão aposentados de suas atividades, de fato, se afastaram da linha de frente. De verdade, às vezes eles não caíram em nenhum pecado, mas realmente eles meio que recuaram de forma natural da linha de frente. Agora eles estão digitando cartas no escritório do exército. Não siga esse exemplo. Sim, se você realmente seguir esse exemplo, então entendeu muito bem, de verdade. Se você seguir o exemplo de dignidade, respeitabilidade, isso e aquilo, seja o que for, você vai perder o seu lugar. Porque a mãe de Jesus não fazia ideia do que ele estava fazendo. Sim, ela achou errado. Ela achou errado. Como você pode fazer isso conosco? Como você pode fazer isso conosco? Ela está ficando no templo o tempo todo. Jesus disse: nós não ficamos. Você não sabe? Você não sabe que eu devo fazer isso? Mamãe. Mamãe. Você não sabe disso, tudo isso. É verdade. Eles não sabem. Eles não sabem. Muitas mães não sabem. Muitos pais não sabem. Muitos dos pastores mais velhos não sabem. Eles não sabem. Essa é a verdade. Eles ficaram para trás. Eles recuaram na linha do exército. Essa é a realidade. Não é só, esses aqui são os pais, esses são os honrados. Esses são os seja lá o que for. Muitos deles, eles são servos honrados de Deus. E Deus está apenas permitindo que vivam e apenas existam. Ele não está os retirando desta terra. Ele está apenas lhes dando uma vida plena. O número dos seus dias você cumprirá. Essa é a bênção que eles estão desfrutando. E à medida que a pessoa desfruta dos dias e anos que cumprirá, você a toma como exemplo de ministério. Mas não é um bom exemplo de ministério. É um bom exemplo dos anos ou dias que cumprirá. Mas não é um bom exemplo de ministério. Número 2. Desenvolver a capacidade de permanecer na igreja por um período de tempo consideravelmente longo. Fique por aqui por muito tempo. Jesus ficou na igreja por um longo tempo. Eles o procuraram depois de 3 dias. Antes que o encontrassem. E onde o encontraram? Na igreja. Você me encontra na igreja. É o que diz a música. Você me encontra na igreja. Agora. Quando eu estava saindo do Kodesh, iria começar uma nova igreja. E estou prestes a começar outra igreja nova. Sim, estou seguindo em frente. Sim, pela graça. Sim, que igreja novinha em folha, hein? Que beleza, que maravilha. Por que não? Por que não? Por que não? Sim. Sabe, quando eu estava prestes a começar uma nova igreja, pensei em qual filial eu considerava Abacan. Considerei Adenta.
Depois considerei usá-los como era chamado. Eu estava pensando em diferentes opções. Eu queria ir para algum lugar, sabe? Então, lembrei que tive uma visão. Você sabe o que é uma visão? Olha, as pessoas não sabem o que é uma visão. Quando você tem uma visão, não é como, digamos, eu estou te vendo. A Bíblia diz que o diabo, você está aí? O diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos deste mundo em um único momento. As visões em um breve momento. Você vê tantas coisas. Ele viu todos os reinos deste mundo em um momento. Sim. Então, em um momento, eu vi aquelas pessoas em pé sob o toldo no Kodesh. Todos eles esperando para falar comigo. Depois do culto de terça-feira, tarde da noite, em um instante eu os vi. E quando os vi, eu disse, essas pessoas realmente gostam de mim. Eles conseguem esperar até 11h30, meia-noite, 1h da manhã. Você desce lá, tudo isso. Viemos só para dizer tchau. Eu perguntei, como vocês vão para casa? Ele disse, vamos pegar um ônibus. Eu perguntei, como vocês vão a essa hora? Ele disse, sem problema. Não é um problema. Essas são as pessoas que Deus usa. Essas são as pessoas sem mácula, sem ruga. É como se não existisse isso de esperar demais, de estar por perto. A maioria das pessoas que não consegue, ouça, a maioria das pessoas que não consegue me ver, não consegue esperar. Tipo, Jesus esperou 3 dias. Pessoas importantes não devem esperar. No escritório sempre pergunto quem chegou. Deixa essa pessoa entrar. Não quero que essa pessoa espere muito tempo. Quem é? Essas crianças estão aqui. Deixa as crianças esperarem. Esses adultos, eles devem entrar rapidamente, para que não percamos o tempo deles. Se ele veio de tão longe. Não preciso desperdiçar o tempo dele. É assim que eu sempre fico brigando no meu escritório, porque pessoas importantes não conseguem esperar. 3 longos dias esperando. Eles são realmente grandes demais para nós. A maioria das pessoas é grande demais, por isso conseguem se relacionar comigo. Eles nunca me viram. Porque você acha que eu estou jogando ludo no escritório, ou que estou fazendo alguma coisa. O que eu estou fazendo que está tomando tempo? Você sabe por que eu vim a esta hora exata? Como eu disse anteriormente, da última vez, eu dormi no máximo por uns 45 minutos apenas. Sim. Mesmo enquanto estou falando, minha cabeça está doendo. Sim. E reuniões, e reuniões, e reuniões. Sim. Então você não consegue esperar. Você nunca será salvo. Então, se vocês, pessoas mais velhas, desenvolvem rugas e não conseguem fluir de determinada maneira. E uma das formas uma das coisas é que eles não conseguem esperar por isso. Mas Jesus ficou 3 dias no templo. 3 dias direto, ele estava na igreja. Foi daí que veio a música quando nos mudamos para a igreja First Life. Eles disseram, nós vamos dormir aqui. Nós sabemos o que queremos. Nós sabemos o que queremos. É exatamente isso que Jesus estava dizendo. Nós sabemos o que queremos. É por isso que minha mãe foi e disse, eu sei o que quero e do que preciso. Que a vida e o ministério sem rugas retornem plenamente. Onde podemos esperar até de manhã, podemos pacientemente esperar. Ministério sem rugas, um verdadeiro ministério. Número 3, desenvolva a capacidade e a disciplina de fazer um retiro de 3 dias, um período essencial para aprofundar a reflexão e o planejamento estratégico. Isso vai acabar com as rugas. Quando você espera em Deus, as suas rugas diminuem. Sim. Quando você espera em Deus, suas rugas e sua juventude virão. Jesus ficou 3 dias na casa de Deus. Ele devia estar esperando por Deus ou fazendo algo em relação a Deus. Sabe, deixa eu te contar uma coisa. Quero perguntar a vocês, quantos de vocês foram ao Mampom para fazer check-in em um quarto na quinta-feira à noite? Então, na sexta-feira você passa a noite toda, o dia aqui, aí no sábado de manhã você vai embora. Apenas um retiro de um dia, só um dia.
Enquanto isso, você é chamado de pastor e nem está tão longe assim. E só para vir por um dia, para esperar em Deus. Só um dia, nem mesmo 3 dias. Quantos de vocês já vieram aqui? Uma estrutura inteira foi construída para a sua igreja. Um jardim de oração, um jardim para orar. Um lugar para ficar. Quantos de nós nos chamamos de ministros e pastores? Você tem ao menos um dia registrado em que pode dizer o que você está fazendo aqui. Você chega na quinta-feira para que na sexta seu telefone fique desligado. Da manhã até a noite você nunca liga o aparelho. Você não olha nada. Nunca checa o WhatsApp. Nunca lê mensagens encaminhadas. Nunca lê conversas em grupo. Nunca baixa vídeos. E a sexta-feira inteira você está esperando em Deus. Então no sábado de manhã você vai embora e volta para casa. Quantos pastores leigos e pastores? Quanto mais? 3 dias em que você chegou na noite de terça-feira. Depois, na quarta, quinta e sexta, você realmente não ligou para absolutamente ninguém. Ninguém te ligou. E você fica lá, assim como Jesus, na casa de Deus por 3 dias. Não é de se admirar que Jesus tinha menos de 30 anos e era tão incrivelmente poderoso. É preciso ser jovem para fazer algo assim. Mas quando as pessoas ficam mais velhas, enfim, então sou grato por tudo isso, sabe? Grato por todas as coisas que você sabe, Deus está usando você para fazer. E sabe, essas são coisas que todos nós fizemos em nossos dias, glória a Deus, glória a Deus. Sou grato pela vida de todos vocês, sabe? É bom ver tudo o que o Senhor está fazendo e é lindo. Sabe, nós já fizemos tudo isso, já fizemos todas essas coisas antes, sabe? Esse é o pensamento dos mais velhos e também dos mais novos, de fato. Você os vê esperando no Senhor, esperando no Senhor. Eu agora, meu tempo de espera no Senhor aumentou. Consigo esperar mais tempo. Consigo esperar 1 semana, 2 semanas. Quando eu entro em casa, só saio 2 semanas depois. Assim só eu e Deus. Assim. Sim, glória, sabe, esses testemunhos são incríveis. Sabe, agradeço a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus pela vida de vocês, jovens. Sabe, eu ouço essas coisas que vocês estão fazendo. Isso é ótimo, é maravilhoso. Estúpido, estúpido, tolo. Você se tornou um homem velho. Você chama isso de dignidade, maturidade, respeitabilidade. É só a velhice que caiu sobre você. A velhice caiu sobre você. É por isso que você não consegue parar de pecar. É por isso que você não consegue parar. Você não consegue sair do pecado porque é preciso juventude para parar. Sabe, é preciso juventude para começar, mas também para parar. As pessoas não sabem que é preciso juventude. Salomão pecou velho. Quando ele era jovem, era nessa época que ele sentia muito desdém sexual. Ele conseguiu manter o curso. Foi quando ele ficou mais velho que ele não conseguiu parar. Acho que vou parar por aqui, porque, sinceramente, não sei se estou realmente falando com as pessoas certas para este assunto. Desenvolva a capacidade de fazer retiros de 3 dias. Número 4, por exemplo, Jesus fez algumas perguntas importantes sobre o ministério. A Bíblia diz que ele estava fazendo perguntas. Jesus estava fazendo perguntas. E eles estavam respondendo. Uau! Sentado ali no meio dos médicos, ouvindo-os atentamente e fazendo-lhes diversas perguntas. Fazendo perguntas a eles, de forma curiosa e interessada.
fazendo perguntas a eles. Agora, um dos sinais de que suas rugas estão realmente muito evidentes e numerosas é que você não tem mais perguntas a fazer. É verdade, você realmente ficou muito enrugado e bem mais velho. Não são as crianças que fazem perguntas. Mamãe, o que é isso? E o que eles estão fazendo? Papai, por que eles estão? Por que o homem está dizendo isso? Mamãe, por que ele está? Seja o que for, eles vão fazer perguntas sobre sua mente. Papai, por que a mamãe beijando? Mamãe, o que você fazendo? Isso e aquilo. Não é verdade? Assim que você envelhece, não há mais perguntas. Vai ficar na sua cabeça e você só vai ficar quieto. Não é incrível? Quando você amadurecer, não haverá mais perguntas. Jesus estava no negócio de fazer perguntas. A maioria dos meus pastores não me pergunta nada sobre nada. Eles não me perguntam nada sobre nada. Sim, eles não me perguntam nada sobre nada. Ah, sim, é um sinal de idade. Quando você é jovem, você faz perguntas. Quando você crescer, você não fará perguntas. Você apenas será, até mesmo estudantes de medicina, sabe, ou médicos. Às vezes alguém diz alguma coisa, eu digo, doutor, porque você deveria saber, ou deveria ter sabido. Quando dizem que você não sabe do que falam, você só diz, é. Mas na verdade você não sabe do que falam. Sabe, isso acontece muito com médicos. Muitos médicos não sabemos muitas coisas. Às vezes não sabemos, principalmente fora do nosso departamento. Quando é algo que sabemos, perguntamos. O pastor Bernard não me faz perguntas. O bispo Bernard não me faz nenhuma pergunta. Você não gosta que eu diga isso, que eu use você como exemplo assim. Estou afetando sua respeitabilidade, estou afetando sua dignidade, estou afetando a dignidade do bispo Bernard. Esse é um dos estadistas mais antigos da igreja, é um homem ecumênico. Quando foi a última vez que você me fez alguma pergunta sobre qualquer coisa? Não, estou perguntando a ele. Ele é um dos nossos estadistas mais velhos, muito digno. Não me lembro de nenhuma pergunta que ele tenha me feito. Preciso saber algo mais. Preciso saber de algo. O que você acha? Preciso fazer alguma coisa. Como é que ninguém tem nada para me perguntar? Romeu. Ninguém tem nenhuma pergunta para me fazer. Acabei de chegar do Panamá. Em breve irei para a Argentina. E depois de lá irei para Singapura. Quero dizer, as pessoas me convidaram e estão pagando minha viagem para ir a todos esses lugares. Eu devo saber. Eles só querem que eu fale. Eu devo ter algo ou saber de algo? Ah, sim. Recentemente estive no Quênia. Você não tem suas fotos aqui? Eu estive no Quênia. Eu me encontrei com o presidente do Quênia. Sabe, os pastores diriam, nunca viemos aqui antes. Eles têm algo parecido com um castelo ou uma casa de estado. Essa é a mensagem colonial. É onde está a cabeça deles, onde está o chefe de estado. Ah, sim, eu estava lá dentro, na câmara mais interna. Naquela época, Gana jogando contra a Coreia. Foi terrível, eles ligaram a televisão enquanto esperávamos. Não. Sim. Preciso saber de algo. Sim, olhe os livros que escrevi, devo saber alguma coisa. Ninguém tem nenhuma pergunta para me fazer. Mas Jesus estava no templo fazendo perguntas. Olhe para eles. E fazendo-lhes perguntas,
Assim que perguntas desaparecem, rugas aparecem. Se eu pergunto, as rugas vêm, as perguntas vão. Eu me lembro do bispo da última vez que o vi, ele veio a Gana, quando ele veio a Gana, então, até mesmo em casa, eu me lembro de ter feito uma pergunta para ele, pessoalmente. Lembro-me bem de como ele bateu a mão ali e meio que me repreendeu de forma sutil. Sim, lembro quando conheci Tia Losbon. Lhe fiz uma pergunta. A maneira como ele me respondeu foi como uma espécie de repreensão. Não seja assustador. Eu estava perguntando a ele, para onde deveríamos ir na cruzada? Há algo, ele disse, eu não deveria ser assustador. Não seja assustador. Vá. Em qualquer lugar, olhe e vá e pregue. O que é tudo isso? Quero dizer, Deus me guiou, Deus me disse para vir. Está escrito na Bíblia. Sim, que resposta muito excelente. Quando conheci Bishop, fiz-lhe uma pergunta. Eu disse, você conhece você? Todos os dias ouço você dizer pacto, 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 pacto universitário. Porque eu estava ouvindo, tentando entender o quê? A aliança. É a aliança que Moisés fez ou a aliança? Ele disse que não. Minha esposa, eu fiz um pacto de que buscarei ao Senhor primeiro. Mateus 6,33. E eu nem era um pastor. E eu escrevi isso num papel. E quando ele conseguiu sua amada, ele pediu para ela assinar. Se ela não aceitasse isso. Que Deus seria o primeiro e que ele buscaria o Senhor em primeiro lugar. Ele não se casaria com ela, então ela deveria assinar. Ele disse, esse é o pacto. Eu disse, perguntei a ele, eu estava sentado ao lado dele. Tenho alguns minutos. Eu não faria perguntas. Questões. Porque eu estava com uma pessoa muito grande. Eu me vejo como uma criança. Este homem é mais que um pai. É? E eu ouvi por 3 minutos, 5 minutos. Uma criança perguntará, então papai, por que isso? Como isso? E quando isso? Por que isso? E algumas das respostas você ficará surpreso com as que receberá. Quando conheci Bonk, a última vez antes de morrer, ele nem sequer esperou que eu fizesse perguntas. Ele apenas disse, vou lhe contar algo. Então ele chegou a um ponto e disse, quero te contar uma coisa por sua causa. Sim, para ajudar você. E ele me disse isso. Então ele me disse algo e eu disse, quero te contar algo para te encorajar. Eu nem tinha. Sentei-me com ele em uma mesa pequena que comporta 2 pessoas. Ele estava aqui e eu estou aqui. Só nós 2. Então eu quero te dizer isso para te encorajar. Sim. Uau! Mas assim que suas rugas aparecem, você diz, Asa Bishop, nós o conhecemos, sabemos de suas mensagens, do que ele está fazendo. Você não sabe de nada. Você não sabe nada. Você não sabe nada sobre... Sua velhice fez com que você perdesse o interesse. Você está cheio de rugas. É por isso que você não se interessa por nada sobre o ministério, sobre Deus, sobre isso, sobre aquilo. Sua velhice te afastou bastante. Você está cheio de rugas. Cheio de rugas. Jesus tinha apenas 12 anos de idade, exatamente 12 anos de vida completos. Cheio de perguntas. Esforce-se, sabe? E você vê, não é só o fato de que você está envelhecendo, mas a igreja gloriosa tem a capacidade de permanecer jovem e vibrante e cheia de vida. É isso. Não é que você está crescendo como se não pudesse lutar. Quero dizer, quando o ano passa, os planetas estão se movendo. Como você não vai envelhecer? Você vai envelhecer com o passar dos dias, você vai envelhecer. Mas à medida que os planetas se movem e o tempo passa e as coisas envelhecem, existe de fato uma notável habilidade da noiva de permanecer eternamente jovem.
Número 5, estou compartilhando com você como isso pode realmente te ajudar a permanecer jovem, a se tornar mais jovem e a continuar sendo jovem. É uma habilidade que, à medida que a idade avança, você ainda consegue ser uma pessoa jovem. Número 5, ouvir atentamente as mensagens. Ouvir e compreender as mensagens que nos são transmitidas é, de fato, uma chave fundamental para permanecer uma pessoa jovem, vibrante e com a mente aberta. Ouvir mensagens. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que ouvir mensagens te faz jovem? O que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus estava ouvindo eles. Ele estava fazendo o quê? Ouvindo eles e perguntando. Porque ambos ouviram, olhe para a Escritura. Ouvindo, Jesus estava ouvindo uma mensagem. Ele estava ouvindo mensagens. Ou estou realmente errado? Talvez eu esteja lendo outro livro. Talvez eu esteja realmente tendo algumas ideias que, de fato, não se aplicam a esta área específica de atuação. Sim, ele estava ouvindo. Jesus estava ouvindo. Jesus estava ouvindo. As mensagens que você ouve, uma pessoa idosa não ouve nada. Meus antigos pastores não ouvem Nero. Meus velhos, nós os honramos porque eles são os pais e estão por aqui. Mas é só isso. Isso é tudo. Nós o honramos porque você esteve aqui. Vocês são os pais. Sim, mas eles não ouvem nada. Eles não ouvem nada. Sim. Ó, sim. Ouvindo-os. Ouvindo-os. O que você ouve é de Deus. Faz você realmente ouvir. Uma vez eu fui esperar completamente e verdadeiramente em Deus. E então assim, Deus me mostrou algo. Eu estava olhando para alguém pregando. E imediatamente fui completamente rebaixado pelo que estava ouvindo ao nível mais baixo. Posição no ministério. Sim. Quando eu vi o ministério e ouvi e pude observar como, quando digo que estou em um ponto baixo, quando realmente percebi o quão baixo eu estava e a profundidade dessa situação. Eu até sinto muita vergonha. Estou falando de baixo no sentido de realmente não ser nada. Esse é o sentimento. Eu me senti envergonhado. Eu estava sentado ali. Espero que nenhum dos meus membros da igreja veja essa pessoa e seu ministério. E talvez eles não me respeitem mais. Sim, foi assim que a mensagem me afetou. Eu estava dizendo que, olha, se os membros da minha própria igreja virem este cara ministrando, eles vão dizer, não. Veja bem, quando você ouve certas coisas, isso realmente mostra o seu devido lugar. O seu lugar é muito, você é muito. Quando me ouve dando algum exemplo, você percebe que, Charlie, e ouvir te faz sentir mais jovem. Pelo menos isso deixa você com a mente mais aberta e receptiva ao novo. E você tem a sensação de que há algo errado. Sim, há algo errado. Não que eu não tenha chegado, mas tem alguma coisa errada. Sim. Sim. Sem perguntas. As mensagens não são ouvidas.
Eles já conhecem bem a mensagem. Ah, sim, sim, sim. Nós já conhecemos muito bem esta mensagem. Este é este livro. Este é este livro. Sim, nós ouvimos isso. Este é o acampamento em que ele está rebobinando os pontos. Veja, você não sabe. Você não sabe de nada. Sim. Não sei se você ainda está por aqui, por perto, ou se já se foi. Então, e você vê a razão pela qual a unção faz você se tornar mais jovem, é porque quando você escuta, quando você realmente escuta, você entende. O Espírito entra em você. Ezequiel capítulo 2 e versículo 2. Amém. Sexta chave. Chave número 6. Relacione-se com aqueles que são semelhantes e estão à sua frente. Relacione-se com aqueles que estão à sua frente. E você será sempre um menino pequeno. Você sempre será o quê? O pequeno menino de sempre. Uma vez eu viajei para a América e estava pregando na igreja, e quando terminei, então o pastor disse que ia me levar para jogar golfe, uma atividade que ele gostava muito. Quando chegamos ao campo de golfe, eu quis carregar a bolsa dele. Ele disse, não, eu sou um homem jovem. Ele tinha 70 anos. Ele disse, sou um jovem, você não pode carregar minha bolsa. Sim, ele disse, eu sou um homem jovem. Não, não, você não pode carregar minha bolsa. Ele nunca me permitiu carregar nada, nada. Sim. E então tive uma conversa com ele. E eu disse, estou realmente me perguntando se há algo de errado comigo. Por que as pessoas com quem estou conversando são todas pessoas mais velhas? E ele deu uma resposta. Ele disse, é por isso. Eu não vou te contar o que ele disse. Eu não vou te contar o que ele disse. Mas o que eu vou te dizer é que quando você se relaciona com pessoas à sua frente, você se torna um menino pequeno. E quando você se torna um menino pequeno, significa que você se torna um jovem. E quando você se torna um jovem, significa que as rugas desaparecem. Então olhe para si mesmo e veja quão bem você é capaz de se relacionar com o velho. Quase todas as pessoas com quem me relacionei eram velhas. Pessoas velhas. Sim. Quanto mais velho, como? Identifique-se com eles. Meu querido pai no Senhor, o estimado pastor Gunaratnam, infelizmente, ele faleceu recentemente. Outro, ele tinha quase 80 anos. Ele se foi. Eu me identifico realmente com ele. Você, quando vê um adulto, vai e senta lá atrás. Você simplesmente não fala absolutamente nada. Você está escondendo a cultura ganesa. Comportamento furtivo. Você se esconde. Quando a pessoa, o velho está chegando, você o chama de velho. É assim que você se refere a ele. O velho homem, o velho rapaz, sim. Como você pode se relacionar com alguém que você chama de velho amigo? Quero dizer, como é que vocês conseguem ter uma conversa onde algo te beneficia? Alguma coisa até passará do velho para você, como você o chama de velho rapaz. Não é uma descrição elogiosa, é depreciativo. Velho rapaz. Velho? Velho. O velho. O velho. O velho. O velho. Ei, o velho está chegando. Então todos se comportem assim. Não fale. Apenas sorria. Faça isto. Na semana passada, alguém veio me ver no escritório. Quando vi isso, eu disse, hoje, seja hoje. Desafio por desafio.
silêncio por silêncio. Eu também não vou dizer uma palavra. Decidi entrar no desafio. A pessoa achou que eu fosse falar alguma coisa. Olha para mim assim e eu também olho para mim mesmo. 1-1, empate. Ninguém disse nada. Até que alguém disse, a pessoa veio por este motivo. Eu disse, ok, vamos rezar. E eu rezei, amém a Deus. Isso é tudo. Sim. Você não sabe falar. Eu também não sei falar. Sim. Você decidiu chamar as pessoas de velhos. O velho. É por isso que você não se relaciona com ele. Aquela pessoa que você chama de velho, havia algumas coisas que ela poderia ter lhe dito que teriam lhe ajudado. Seu velho poderia ter lhe dito para não se comportar como sua mãe. Foi isso que sua mãe fez. Não é verdade? Sim. Alguns de vocês veem suas mães em casa e não conseguem nem imaginá-las fazendo sexo. Eles parecem tão assexuados. Eles se tornaram amebas espirituais. Elas são amebas. Assexuado. Eles se multiplicam por divisão assexuada. Então, seja capaz de se relacionar com o velho, seja um verdadeiro amigo, não apenas, cada um para o seu próprio quarto, venha e peça apenas as taxas escolares e tudo mais, e assim por diante. Isso é tudo, o que for oficial. É por isso que seus textos nem valem a pena ser lidos. Você não consegue se relacionar. Você não consegue se relacionar. Você não consegue se identificar. Por que você não consegue se identificar comigo? Qual o seu nome? Nanese. Por que você não consegue se identificar de fato comigo? O que foi que eu fiz? Você vê uma aranha no meu rosto? Há algo errado comigo? Por que você não se identificar comigo? Você não pode falar comigo? Jesus estava sentado com... O idoso tinha 12 anos. Ele estava fazendo perguntas a eles. E eles também estavam falando. Como assim? Quantos anos você tem? É como se você não conseguisse se relacionar com mais ninguém. Se você me vê, fica sim, nós mostramos que você é muito bem-vindo aqui. Você é uma estátua? Você é Kodoka, a estátua da liberdade? Ou o quê? Você não consegue se relacionar de jeito nenhum. Você só consegue sorrir timidamente. E ficar olhando e não dizer nada. Você não consegue. É porque você é grande. Aí os jovens vêm e dizem, papai, isso e aquilo. E ficam conversando e se relacionando felizes. Mas por causa da sua idade, das suas rugas e do envelhecimento precoce que caiu sobre você, você não consegue dizer uma palavra ou se relacionar com qualquer pessoa que esteja à frente. É demais. É demais, é realmente muito demais, é demais. Mas você, quando era bem mais jovem, você correria com toda a sua energia, sem pensar nas consequências, sem pensar em absolutamente nada. Você virá e dirá, uau, e falará livremente até a maldade, a velhice e a maturidade prematura, que são aspectos inevitáveis e intrínsecos da vida. Entrou em você. Você está aí ou vai embora? Número 7. Assim como Jesus, você deve cuidar dos negócios do meu Pai. Não é membro da igreja. Você deve estar cuidando dos negócios do Pai.
Você deve estar cuidando dos negócios do pai. Oh, sim. Veja bem, quando você começa a trabalhar no negócio do seu pai, você entendeu, não é mesmo? E você está trabalhando, mas é negócio do seu pai. Isso significa que você é um jovem. Sim. Que trabalho você faz? Meu pai tem carpintaria onde trabalho. Ah, uau! Então você deve ser um dos meninos novos no escritório. Seu pai ainda sim, ele ainda é o diretor-geral. Mas eu trabalho no escritório do meu pai. Então isso significa que, uma vez que você entra no negócio do seu pai, significa que você aceitou o papel de uma pessoa jovem. Porque seu pai ainda está lá, presente e ativo. Mas você, como filho, está trabalhando diligentemente no local de trabalho dele, dentro do negócio estabelecido e gerido pelo seu pai. O negócio do pai. Qual é o negócio do pai? O negócio do pai é ganhar almas. Os mais velhos pararam de ganhar almas há muito tempo. Há muito tempo. Alguns anos atrás, sabe, era o meu aniversário e eu estava em Moçambique, um país africano com paisagens deslumbrantes. Olhei atentamente para o céu noturno e vi uma estrela brilhante e cintilante. E senti o Espírito Santo me dizendo: essa é a sua estrela. Nunca mais vi aquela estrela. Nunca vi aquela estrela no céu. Nunca vi uma estrela assim antes. Era como se você pudesse literalmente ver que estava explodindo incolor. E senti o Senhor dizendo: essa é a sua estrela. Sim. Toda vez que olho para o céu, procuro por aquela estrela. Não vi isso de novo. Não sei se preciso voltar lá. Mas aqueles que ensinam a muitos a justiça, esses brilharão como as estrelas. Eles se tornarão como as estrelas. Então Deus estava me mostrando como seria. E eu podia ver. Era como se estivesse explodindo. Bem diante dos meus próprios olhos, eu estarei cuidando dos importantes negócios do meu pai, das almas das mulheres. Você não percebeu? Ah, esse é o departamento de evangelismo. Alguns jovens vão fazer alguma coisa. Esse é o departamento de evangelismo. Você departamentalizou o evangelismo. Departamentalizou o ganho de almas de forma completa. Você relegou essa tarefa tão importante a apenas algumas poucas pessoas zelosas e dedicadas. Charlie, vamos ganhar almas como nunca antes. Você está ouvindo o que estou dizendo? Vamos ganhar almas como nunca antes. Isso faz você rejuvenescer. Sim. Sabe, quando comecei a campanha Healing Jesus, a igreja já era bem sucedida. A igreja já era bem sucedida. Mas nunca senti uma redução na minha idade como quando começamos a campanha Healing Jesus. Minha idade parecia cair assim, cair. Porque tudo era novo. Eu nem sabia o que pregar. Eu tive que aprender mensagens para pregar. Ah, Charlie, eu também estava nervoso. E aí, o que eu vou dizer? Quando você vai para uma cruzada, o que vai pregar? O que você vai pregar? Eu tive que encontrar mensagens. Todas as minhas mensagens não funcionavam. Veja, se você tentar evangelizar, vai se surpreender. Lembro de alguns anos atrás, reverendo Eastwood, tivemos uma cruzada em Nauru, e ele veio para a cruzada. Ele compareceu naquela noite. E depois, ele disse, quando você anunciou o tópico, eu acho que o tópico renasceu alguma coisa. E você lê o versículo, eu fico pensando, o que você vai dizer? E é verdade, todo pastor, você se pergunta, o que ele pode realmente dizer se quiser pregar? Jesus é a rocha sólida e inabalável ou algo assim? Ou Jesus, não sei, Jesus, o que exatamente você vai dizer de fato? Isso faz com que você seja rebaixado de grande homem de Deus a um mero e humilde estudante.
e faça perguntas adicionais e obtenha respostas claras. E comecei a procurar. Como você prega em uma cruzada? Como? Vou cuidar dos negócios do meu pai. Tão vencedor. Trabalho missionário. Não é possível enviar idosos em missões. Você só pode enviar jovens. E mesmo os jovens, você só pode enviar jovens felizes. Você não pode enviar reclamantes. Então Deus está lhe dando graça hoje. Em nome de Jesus. Quantos de vocês têm as 7 chaves para afastar completamente a mancha das rugas da sua vida? Por favor, fiquem de pé. Levante suas mãos bem alto e clame a Deus sobre essas chaves importantes e significativas. Bardo sandalababa, raba shakalababa, ima sandalababa, raba sandalababa, ikbala masindalababa, ima kosindalababa, raba sandalababa. Ouça, Senhor amado, ajuda-nos, ó grande Deus. Tire todas as rugas de nossas vidas, que possamos ser jovens novamente. Ó querido e amado Deus, faze-nos jovens, por favor, Senhor, agora. Tira, Senhor, toda a velhice, toda a carga e o peso dos anos de nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, faça com que os mais velhos rejuvenesçam e se sintam novamente cheios de vigor e juventude. E faze com que os jovens, ó Deus, que estão desenvolvendo rugas no espírito, tira isso de nossas vidas, ó Deus. Manda o Sim 11, rama sanga labazada. Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, em Tua infinita bondade. Tira todo o rancor espiritual e a amargura de nossas vidas, ó Deus, purificando nossos corações. Ajuda-nos a ser jovens novamente, Senhor, com a vitalidade e a esperança da juventude. Ajuda-nos a ser jovens novamente, Senhor, em espírito e em verdade. Que possamos nos relacionar de forma mais profunda e significativa com Deus, estabelecendo uma conexão verdadeira e duradoura com aqueles que estão à nossa frente. Que possamos parecer pequenos aos nossos próprios olhos. Que possamos nos relacionar com os mais velhos para que sempre permaneçamos pequenos. Em nome de Jesus. Que possamos cuidar dos negócios do nosso Pai. Ó Deus, oramos. Senhor, ajuda-nos. Levantamos nossas mãos para Ti, em nome de Jesus. Tira, Senhor, toda a ruga espiritual de nossas vidas. Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos. Que não sigamos a falta de espiritualidade do povo. Em nome de Jesus. Que sejamos espirituais, Senhor, ajuda-nos. Que sejamos espirituais, Senhor Ramus. Que possamos nos retirar, que possamos ir embora e esperar em Ti. 3 dias contigo, ó Deus, só Tu, ó Deus.
que possamos gastar tempo contigo e esperar em ti, ser espirituais mais uma vez. Ajuda-nos, ó Deus, como o passo mercurial, que possamos ser espirituais. Queremos ser espirituais. Nossa oração é ser espiritual, em nome de Jesus. E Senhor, nós oramos que possamos ter essa capacidade, que possamos ter a virtude de permanecer na igreja por muito tempo. Que possamos permanecer na igreja por muito tempo. Ramachandra, pois há uma diferença, ó Deus, entre alguém que está na igreja há muito tempo e alguém que é novato. Romeu, que é uma pessoa nova. Em nome de Jesus, Ramachandra, dá-nos a capacidade, ó Deus, para que possamos desenvolver em nós a capacidade de esperar por você. Ó nosso Filho, ó nosso Pai, ajuda-nos a esperar por Ti. Ajuda-nos a ter um relacionamento contigo. Ajuda-nos a sermos espirituais. Tira toda a ruga das nossas vidas. Não queremos ser jovens e no espírito termos rugas. Não queremos ser velhos e também ter rugas. Ajuda-nos, podemos ser velhos e ainda assim sermos jovens no espírito. Portanto, Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos. Ajuda os jovens a não desenvolverem rugas espirituais, aquelas marcas de cansaço e desânimo. Em nome de Jesus, que sejamos sempre jovens de espírito e que possamos dar o fruto da juventude, como a alegria e a paixão. Em nome de Jesus. Que tenhamos a capacidade de ouvir as mensagens de Deus, porque quando ouvimos, o Espírito entrará em nós e nos ajudará a sermos jovens novamente. Quando ouvimos as mensagens, isso nos ajudará e fará cair fora toda a escama de rugosidade espiritual das nossas vidas. Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos a compreender e a buscar a verdade. Como Jesus, que possamos fazer perguntas profundas e significativas. Senhor, que sejamos como crianças curiosas e abertas ao aprendizado, Senhor. As crianças sempre fazem muitas perguntas, com uma sede insaciável de conhecimento. Possamos ter perguntas, tempo todo, Deus. Nós somos verdadeiramente gratos por todo o apoio e dedicação recebidos. Por esta bênção. Em nome de Jesus, amém. Sente-se por um momento.